Olá, meus queridos alunos e ouvintes do nosso canal, assistentes do nosso canal. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei qual horário que vocês vão poder ver esse vídeo. Este vídeo aqui, pessoal, ele está sendo feito para auxiliar os meus alunos de maneira mais direta, aqueles que estão se preparando aí para as nossas avaliações vestibulares, mas também para auxiliar qualquer um que queira ouvir falar sobre a industrialização brasileira. Então, dentro desse contexto aqui de industrialização brasileira, eu vou começar aqui com o espaço geográfico industrial brasileiro. Estou usando aqui este material de apoio, né? Os alunos que estão lidando comigo mais temporalmente vão reconhecer. E nesse material aqui, eu vou começar a discutir aqui um assunto dentro do assunto territorialidades industriais do Brasil. Eu quero relembrar os senhores e as senhoras sobre o Pacto Colonial. Não dá para a gente trabalhar sobre a industrialização do território brasileiro sem a gente discutir que a industrialização no Brasil ela tardou demais, ela atrasou demais, e isso aconteceu devido ao Pacto Colonial. E o Pacto Colonial, pessoal, você muito bem sabe, ele foi um acordo que se estabeleceu ainda durante o período do Brasil Colônia, que é isso que você observa aqui dentro do material que eu estou mostrando, onde nesse Brasil Colônia, a colônia Brasil não poderia ter produção industrial, atividade industrial dentro do seu próprio território. Então, o que ela teria que fazer? Ela teria que comprar diretamente ali de Portugal. Só que Portugal, nós sabemos, também não era um grande produtor de bens industrializados, não tinha feito revolução industrial, então Portugal acabava comprando de quem tinha se destacado naquele momento histórico nessa atividade, que era a Inglaterra. Bem, mas o que interessa para a gente do ponto de vista industrial é o seguinte: nós tivemos um atraso considerável na produção industrial brasileira devido justamente a este acordo, a este pacto colonial, que nós tínhamos que comprar os produtos industrializados de fora e a gente se endividava cada vez mais. Bem, você pode notar aqui no mapa que nós temos aqui, né, um Brasil de arquipélago, chamado Arquipélago Econômico, as Ilhas Econômicas. Então, ilhas econômicas, o que seria isso aí? Estes termos, arquipélago econômico e ilhas econômicas, eles correspondem à forma como os autores entendem que era organizado o território brasileiro, industrialmente falando, economicamente falando, lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, tá? Onde o que eu teria aqui? Você nota que eu teria ilhas, áreas produtivas, que eram consideradas verdadeiras ilhas, uma vez que elas pouca ou nenhuma relação tinham entre si, e sim tinham relação com a metrópole. Então eu poderia dizer que praticamente cada uma dessas áreas aqui, as áreas das drogas do sertão, a área da cana-de-açúcar, a área da mineração, a área do café, a área do cacau lá na Bahia, a área do algodão lá no sertão nordestino, cada área destas acabava se relacionando diretamente com a Europa, não tendo produção interna de bens manufaturados, que seria a mesma coisa que industrializados, tipo sapato, né, faca, enfim, bens que são feitos pelos seres humanos. O que é um bem industrializado? É um bem feito pelos seres humanos, por isso que é chamado também de manufaturado, porque é feito a partir das mãos humanas. Bem, então, essa economia do Brasil, por ser um conjunto de ilhas econômicas, era chamada de uma economia de arquipélago econômico devido ao detalhe das ilhas econômicas. Beleza? Então chama atenção. Outra coisa, posso afirmar também então que o Brasil não tinha uma articulação interregional. Eu não tinha nem regiões, né? Eu tinha áreas de produção. A área do café, eu tinha a área da mineração, eu tinha a área da cana, eu tinha a área da pecuária, que era uma atividade de suporte a todas as demais, a área das drogas do sertão, depois na Amazônia, depois a área da borracha na Amazônia, enfim. Tá? Então tinha áreas de produção, não eram regiões de fato. Bem, mas isso mudou sem dúvida nenhuma, eu já até expliquei isso em outros momentos. Isso muda no momento que o Brasil deixa de ser colônia, pessoal. Historicamente, o papel da vinda da família real para o Brasil foi muito importante, geograficamente falando, porque quando a família real vem para o Brasil,
Você vai notar que essa transferência da corte para cá, sem a perspectiva deles voltarem para a Europa, vai se saber quando eles iriam voltar, então eles tiveram que melhorar o Brasil, tiveram que investir aqui no território brasileiro, tiveram que melhorar a infraestrutura. E neste contexto, a produção principal que nós tínhamos no Brasil era a atividade do café. O café era o carro-chefe da economia. Então, os lucros do café acabaram ficando, boa parte deles, aqui no próprio território brasileiro, já no Brasil Império, destacando-se uma região do Brasil na permanência desse lucro, que seria o Sudeste, atual Sudeste do Brasil, a área do Rio de Janeiro, de São Paulo, parte de Minas Gerais, a região do Vale do Paraíba, tá? Em especial em um primeiro momento, e depois o Oeste Paulista. Já no Vale do Paraíba é uma área ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, uma área do Rio Paraíba do Sul. Ele drena, ele corre por lá. Bem, então os lucros do café, a atividade cafeeira, permitiram, através da infraestrutura montada, ferroviária, portuária, bancária, econômica, de ciclo de consumo de mercadorias, graças à mão de obra assalariada que se estabeleceu com a mão de obra imigrante, com o fim da escravidão, gerando o mercado consumidor do Brasil, consumidor, que obrigou os próprios cafeicultores gradativamente a começarem a, como a gente pode dizer assim, variar a sua produção, a sua lucratividade. Passaram também a importar produtos, né, para vender para esses imigrantes, e mais tarde eles passaram a produzir esses produtos para os imigrantes. Eles também passaram a produzir, gerando uma indústria nascente, uma indústria de fundo de quintal, umas fabriquetas, mas indústria, tá? Não posso deixar também de dizer que quem contribuiu bastante aí para esse processo de industrialização foi ali a Primeira Guerra Mundial. Não posso deixar de dizer, a Primeira Guerra Mundial ela vai fazer com que nós tenhamos aqui no Brasil uma carência de produtos industrializados. Essa carência de bens industrializados vai obrigar os importadores brasileiros, que já eram cafeicultores ou ligados ao café, a produzir internamente, entendeu? Então os caras já tinham se acostumado a usar papel higiênico, né? Então não vai voltar para a Tabinha de Miriti, como aqui na Amazônia, onde eu moro, né? Não daria para voltar, né? Então temos que ter papel higiênico. Então vamos começar a produzir isso aqui internamente. Claro que não é papel higiênico, né, pessoal? Estou brincando. Veja bem, ou era, né? Ou era. Veja bem, então o lucro do café, os lucros que permitiam esse investimento, a infraestrutura montada pelo café, a mão de obra assalariada que começou a se estabelecer com o café, tudo isso contribuiu para uma indústria nascente ali. Não tinha mais o pacto colonial, o Brasil já estava aberto às nações amigas, né? Então beleza, são fatores do processo de industrialização do Brasil. Bem, mas esta industrialização brasileira, ela vai crescer com certeza. Olha, aqui no nosso material aqui está dizendo sobre as cidades que se formaram, a utilização de ruas nas cidades, os cafeicultores comprando carros, né? Então tem que andar em uma rua, alargar as ruas. Outro fato também, a mão de obra escrava substituída pela mão de obra assalariada, permitia com que o cafeicultor agora não precisasse estar morando lá na fazenda, ele poderia viver na cidade, ele passa a ser um urbano, um habitante urbano, a família dele vai para a cidade. Então isso ajudou também até na urbanização brasileira aí. Bem, então o que é que eu tenho aqui? Mas onde é que nós temos um início da industrialização propriamente dita, aquela coisa que é assim, a partir dali o governo brasileiro passou a olhar com mais carinho para a atividade industrial. É como o Getúlio Vargas chegando ao poder lá em 1930. Quando Getúlio Vargas ele chega ao poder, eu não vou discutir como ele chegou, né? Aqui não é o momento. Ele vai fazer uma série de medidas que a gente percebe claramente uma intenção do governo brasileiro de promover o processo de industrialização do Brasil. E dentre essas medidas, você pode ver aqui nessa parte do material, você vai ter a criação, por exemplo, a compra da Companhia Siderúrgica Nacional para a indústria de base, né? Se a gente queria industrializar, a gente tinha que ter indústria de base.
O que é que ele vai fazer também? Ele vai criar ali a Fábrica Nacional de Motores, ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce para fazer as explorações minerais para esta indústria de base. Ele vai criar também ali, de repente, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a produção de energia para essas indústrias. E ele vai mais tarde trabalhar a política do petróleo é nosso, criando a Petrobras. Então veja bem, ele realmente contribuiu deveras para o processo de industrialização brasileira, criando uma infraestrutura, criando uma base real, concreta, significativa. E também não posso deixar de falar, associado ao Getúlio Vargas, sobre o processo de substituição das importações, onde o Getúlio Vargas ele cria uma técnica, né, que ela perdurou até 72, 73, segundo muitos autores, onde nesta técnica o governo brasileiro incentivava o cara, ao invés de ficar comprando produto, o cara passava a comprar a máquina que fazia o produto. Então, em síntese, a substituição das importações era, ao invés de você estar gastando dinheiro, gastando investimentos para comprar o produto acabado, eu vou ajudar você, através da diminuição de impostos, até de incentivos realmente financeiros, a comprar máquina para fazer o produto aqui dentro. Ou seja, nós começamos a ter também uma indústria de bens de consumo duráveis ali, mesmo que com máquinas não tão modernas, né? Bens de consumo não duráveis, para ser mais exato, né? Duráveis ali vai ser com o Juscelino Kubitschek, que é o cara que vai, do ponto de vista industrial, substituir o Getúlio em importância, tá? Juscelino Kubitschek ele é marcado por uma abertura da economia brasileira, dos portos brasileiros, né, dos aeroportos brasileiros, mais uma vez, mais uma abertura, para as indústrias estrangeiras virem para cá para o Brasil, as indústrias de eletroeletrônicos e principalmente as indústrias automobilísticas. Então isso marca, sem dúvida nenhuma, esse momento de aceleração da industrialização brasileira, onde o Juscelino Kubitschek ele vai promover a construção de Brasília, ele vai promover uma urbanização intensa do Brasil. O Juscelino Kubitschek vai criar o plano de metas, como aparece bem aqui, onde ele propunha um desenvolvimento do Brasil em 5 anos, o equivalente a 50 anos, né? Com várias metas infraestruturais de produção, energética, enfim. E o Juscelino Kubitschek também, ele vai, de uma certa forma, ali através da indústria automobilística, através das rodovias que foram feitas, através de Brasília, das estradas chegando até Brasília, ele vai quebrando o arquipélago econômico. Ele vai quebrando aquele Brasil de áreas isoladas. Só que a indústria chega nesses locais. Melhor, a indústria não, os produtos das indústrias localizadas no sudeste do Brasil. E eles vão quebrando as economias locais. Por exemplo, ele dormia em rede agora, 5 redes para 5 filhos. Agora ele comprava uma cama, colocava os 5 filhos ali naquela cama. Enquanto a mola não furasse a costa dos moleques, os moleques estão dormindo lá em cima. Colocar qualquer pano velho, pronto. Então uma cama para 5, para 6. Então isso quebrava a produção de rede, por exemplo, no lugar. Entendeu? Os produtos industrializados produzidos no Sudeste, quando chegam nas regiões, eles vão desarticulando, quebrando as economias locais e fazendo com que essas regiões comecem a ficar dependentes do Sudeste. Ou seja, o Brasil passa a ter uma hierarquia regional, uma região mais importante, mais industrializada, mais moderna, com fábricas, com emprego, com uma infraestrutura melhor, com uma comunicação melhor, e as demais regiões começam a ficar dependentes, uma espécie de subordinadas à metrópole, às 2 metrópoles nacionais. Então isso é muito importante, a industrialização está casada com a urbanização neste aspecto, não dá para estudar de maneira diferente, eu acabo trabalhando os 2 assuntos então. Então, Juscelino Kubitschek, abertura econômica, as indústrias automobilísticas são o carro-chefe do seu governo do ponto de vista industrial, da inovação, da modernidade. As rodovias que foram construídas, ou começaram a ser planejadas e construídas de integração, graças a Brasília, a construção de Brasília, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central.
Bem, fim da economia de arquipélagos, então, ali sendo inaugurado com o Juscelino Kubitschek e os militares dando andamento nisso. O nosso material já dá um salto, já está finalizando essa parte que é importante aqui para que eu vou cobrar, ou para que o que pode ser cobrado no vestibular. Os anos 90. Os anos 90, pessoal, ali com o Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, ele é marcado por um processo de desconcentração industrial. Seria mais um período de abertura da economia brasileira sobre a ótica, a égide do neoliberalismo. Agora o Estado tinha que diminuir, o Estado estava obsoleto, com fábricas obsoletas, o Estado tinha se tornado muito interventor da economia, ele produzia muito, o Estado era dono de muitas empresas. Então na década de 90 começa a haver esse processo ali das privatizações com o Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. E dentro deste contexto, nós começamos a ter uma grande disputa entre as regiões, isso é super mega importante, caracterizando aquilo que se chama de guerras fiscais, as chamadas guerras fiscais. Cada estado oferecendo mais recursos, menos impostos, terra meio que de graça, energia mais barata para as indústrias não abrirem suas portas em um lugar e passarem a abrir suas portas em outro lugar. Estas disputas entre as regiões, entre os governos estaduais, passou a ser conhecida como verdadeiras guerras fiscais, entendeu? Então isso é importante destacar. Então o que é que incentivaria as guerras fiscais? O que é que incentiva uma indústria a sair de um lugar e abrir suas portas em outro, ou ela, ao invés de criar uma filial naquele lugar, ela cria uma filial em outro local? Aí a mão de obra mais barata, os sindicatos menos articulados, leis ambientais menos severas, um trânsito menos caótico, um combustível menos caro, menos barreiras de cobranças rodoviárias, como é que a gente pode dizer assim, valores para trafegar nas rodovias menores, os chamados pedágios, enfim. Além do mais, o Estado oferecendo uma energia apoiada, subsidiada pelo governo, mais barata, com um imposto menor, ou seja, isso estimula, né? E um governador acabava ficando meio que chateado com outro governador por conta dessas disputas, né? E que ela se estabelece até hoje. O resultado disso é que nós começamos a ter uma desconcentração industrial e passamos a ter, olha, uma maior distribuição da indústria pelo território brasileiro, isso é bem verdade. Mas e os lucros disso? E o bom disso? Isso é questionável, né, pessoal? Eu não vou olhar somente pela questão do salário que é gerado, nem todo mundo pega o emprego, acaba criando aqueles bolsões de misérias ali ao redor das fábricas. Outro dia eu fiz um vídeo andando pela cidade de Barcarena e a gente percebe ali que Barcarena foi muito alterada do ponto de vista urbanístico, né? E isso não é tão positivo assim. Mas eu quero só discutir um outro tema que seria os impactos. Impacto na criminalidade, impacto na marginalidade, pela quantidade de pessoas que aumenta, né? Pela quantidade de dinheiro que circula sem haver uma distribuição desse dinheiro. O impacto ambiental, que isso é mais que se cobra uma questão de Enem, os rios que vão ficando poluídos, os lixões que vão aparecendo, né? Inclusive eu tenho um assunto aqui, que seria o último assunto, super importante, vão discutir a indústria em cada região aqui nesse material, e bem lá no final eu teria os impactos provocados pela atividade industrial, e eles são impactos extremamente problemáticos, tanto para o espaço urbano, que vai desde as poluições, né, as enchentes, alagamentos, deslizamentos. Mas por que a indústria causa isso? Porque a indústria contribui para a aglomeração populacional, sonhando com emprego, tá? E que ele não consegue, gerando bolsão de miséria. E a indústria não dá uma resposta positiva em relação a esses problemas que ela gera. Então, indiretamente, ela gera esse problema aí. Tá? E diretamente a indústria ela vai prejudicar o meio ambiente através dos dejetos, né, que são lançados, através do ar que fica poluído, dos problemas pulmonares que vão sendo gerados, enfim, tá certo?
Mas síntese, então, essa síntese para os meus alunos, mais especificamente, falando aqui de Abaetetuba, é da página 60 a 70 do material, super importante. Avise seu colega, isso vai cair nas nossas avaliações, isso vai cair no Enem com certeza, tá? E não é só para estes alunos, mas também para todos aqueles que queiram realmente fazer um exame de Enem e ter uma segurança para discutir o assunto de indústria no Brasil. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.